Mude sua mentalidade agora. Você já deve saber que tudo que você experiencia nesse exato momento, primeiro foi criado na sua mente ontem, porque o universo é mental. E tudo que se materializa aqui do lado de fora, o mundo da forma, antes passou pelo mundo das ideias. E para que eu possa ter uma realidade diferente, eu preciso também ter uma mentalidade diferente. Eu preciso ignorar, eu preciso, na verdade, não mais alimentar aquilo que não serve, para que eu possa então manifestar aquilo que é produtivo para mim. Mas para você fazer isso, primeiro você precisa gerenciar a si mesmo, gerenciar o mundo interno, que você vai entender que esse é o mais importante aqui, porque o mundo que nós vemos do lado de fora é exatamente aquilo que está guardado aqui dentro. Você manifesta fora exatamente aquilo que você gesta no seu interior. Eu vou trazer neste vídeo 3 estratégias para que você coloque em prática já, para que você possa, talvez mudar a visão de mundo que você tem hoje e mudando essa visão de mundo, você possa então manifestar uma vida diferente, tá certo? Então fica comigo nesse vídeo, curta o canal, se inscreva aqui, até para você receber os próximos vídeos. Veja bem, o mundo que reflete do lado de fora é exatamente o mundo que mora aqui dentro. Então, a primeira estratégia, que eu vou explicar bem explicadinha essa primeira, porque essa é a mais importante. Aqui diz o seguinte: a primeira é assumir a responsabilidade, que você é o criador da sua vida, que você vive aquilo que você mesmo criou no seu universo, tá certo? Gente, a questão é a seguinte: para mim alterar a minha realidade, eu preciso alterar a minha mentalidade, ok? E para isso você precisa entender um conceito aqui muito importante. E o conceito é o seguinte: existe 2 mundos. Existe o mundo externo e existe o mundo interno. O mundo externo, aí esse mundo físico, que é igual para todos, tá certo? O mundo externo, que é igual para todos. Não tem significado e ele é neutro. E existe o mundo interno. É o meu mundo, que este faz a diferença na minha vida. Veja que o mundo externo, ele é igual para todos, todos têm família, todos trabalham e usam o dinheiro, existe cadeira, existe caneta, existe celular, existe mãe, existe pai, existe planta, quantas coisas do lado de fora? Existe trânsito e existe o lado de dentro. Veja que o lado de dentro é que vai dar significado para o lado de fora. Eu vou explicar isso de uma forma bem rápida para você entender, usando uma passagem de consultório de uma senhora que ela vivia em depressão, ela vivia deprimida, desanimada, exatamente porque ela via o mundo de uma forma assim um pouco distorcida, tá certo? Olha o que acontecia. Teve um dia que eu estava atendendo num posto de saúde, tá? Um posto de saúde, isso já faz muito tempo, e ela chega, senta e me aguarda lá na sala de espera. Quando ela entra dentro do consultório, ela senta na minha frente e diz: Hilda, eu não estou bem, eu estou agoniada, estou sentindo alguma coisa, um desconforto no meu peito. Aí eu perguntei há quanto tempo ela estava assim, se já havia saído de casa assim e tal. Ela disse: não, eu sentei aqui, faz 5 minutos que eu estou aguardando e eu comecei a me sentir assim.
Aí eu perguntei: "Tá, mas você conversou com alguém?" Enfim, ela disse: "Não, eu fiquei quietinha ali fora esses 5 minutos". Aí eu disse para ela assim: "Você pode então me esclarecer como é que foi ficar com você esses 5 minutos ali do lado de fora?" Aí ela assim: "Ah, eu não entendi". Eu disse: "É, como que você ficou ali do lado de fora? Como que você se sentiu ficar ali esperando aqueles 5 minutos?" Ela disse: "Ah, Hilda, como é que eu fiquei? Eu fiquei ali, eu estava observando tantas pessoas, uma fila para o psiquiatra, um monte de gente doente, né, pessoas com, um exame debaixo do braço". Foi isso que ela passou para mim, foi o cenário que ela descreveu. Depois que ela me descreveu esse cenário, eu disse para ela assim: "É verdade, a gente está com uma fila sim, para o psiquiatra, porque a gente está muito contente, porque esse psiquiatra veio para nós e nós não tínhamos antes, então as pessoas podem agora ter acesso, né, à psiquiatria", expliquei. E quanto aos exames debaixo do braço, a gente recebeu cota e as pessoas estão podendo fazer esses exames e agora elas podem ser diagnosticadas e às vezes até curada, saber do que se trata. E então, assim, ó, essas pessoas que você viu que estão doentes, elas estão sendo acolhidas aqui, tratadas aqui. E isso é muito bom, né? Eu trouxe isso. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu aqui. Aconteceu o seguinte: eu mostrei para ela, 2 versões de um mundo, tá. A primeira estratégia, que é muito importante que você entenda aqui e que isso mudou a vida dela, porque depois que eu falei isso para ela, ela disse assim: "Nossa, passou, o que eu estava sentindo passou, eu estou bem, o que que aconteceu aqui?". Eu disse para ela o seguinte: aconteceu que tudo aquilo que você viu do lado de fora, você deu um significado que é só seu, que está dentro do seu mundo interno. De repente, na sua família, na sua criação, aí no seu programa, na sua mentalidade, tem algum registro sobre doença, sobre exames, que você vê isso como uma forma negativa, mas você está conseguindo ver só o lado ruim. Só que tudo existe o bom e o ruim, o preto e o branco, nada é absoluto. Tudo é relativo. Depende de como você percebe a realidade, porque essa realidade que você viu é igual para todos. E eu dei a minha realidade, o meu significado interno. Quando eu expliquei isso para ela ficou feliz. E sabe por quê, gente? Porque ela disse para mim que ela sempre vivia desanimada. E ela começou a perceber que o significado que ela dava para as coisas era um significado negativo, era realmente um significado bem cinza de tudo. Então aqui eu trago isso para vocês, tá? O mundo que reflete do lado de fora é exatamente aquilo que está aqui dentro reverberando. Por isso que é muito importante a gente ter o entendimento que quando você enxerga o mundo do lado de fora, você está enxergando conforme as crenças que você tem, conforme os valores que você tem. E isso vai determinar aquilo que você pensa, aquilo que você sente, como você se comporta, e isso vai determinar os resultados na sua vida. Uma vida boa ou tranquila, ou pelo menos paz na consciência, ou uma vida tumultuada, cheia de problemas, cheia de dor de cabeça. Veja que a primeira estratégia aqui é você assumir a responsabilidade e você reconhecer que você é o único responsável pela sua vida, pela realidade que você cria. Por isso que eu digo que tudo que a gente cria na nossa mente, ela se manifesta do lado de fora. Essa senhora, 5 minutos lá esperando, ela estava bem, olha o que aconteceu, ela ficou mal. Alguém machucou? Alguém feriu? Alguém falou alguma coisa que ela não gostou? Não, ela mesmo fez isso com ela. Por quê? Porque ela não estava na presença, ela não estava no controle, ela estava como uma folha no vento.
piloto automático. E é assim que a gente fica na vida. Então existe dois mundos. Existe o mundo físico, o mundo externo. Esse mundo externo aqui não tem significado nenhum. Esse mundo, ele é igual para todos. Tá certo? Aqui do lado de fora existe família, existe pessoas, existe animais, plantas, o trânsito, uma caneta, uma roupa, existe o dinheiro, existe o exame, os médicos, a doença, existe tantas coisas do lado de fora, só que não tem significado, é neutro. Só que o que vai fazer diferente aqui, o que que é? Existe um mundo interno, esse faz a diferença na minha vida, porque o mundo que habita em mim, através desse mundo que habita em mim, é que eu consigo dar significado para o dinheiro que está aqui fora, para o exame, para a doença, para a família, para o meu irmão, para o meu pai, para Deus, para a planta, para o cachorro, para a minha caneta. Uma pessoa pode olhar para essa caneta e vai dizer: nossa, eu não gosto de caneta preta, eu gosto de caneta mais clara. A outra vai dizer: nossa, que caneta bonita essa. Ou seja, essa caneta, ela não tem significado nenhum. A partir do momento que um observador olha para essa caneta e dá um significado, é o mundo interno dele que está dando significado para essa caneta. Por isso que existe, às vezes, tantos conflitos, tantas brigas, porque frente a uma situação, uma pessoa, ela dá um significado. Chega a outra, dá outro significado. E as pessoas, elas ficam brigando e degladiando frente a um mundo externo que não tem significado nenhum e que cada um está dando a sua visão, conforme o seu mapa mental, conforme o seu programa. Entende aqui que existe uma mentalidade e essa mentalidade existe aqui alguém que está percebendo o lado de fora, e quando você percebe, você está dando o seu julgamento, segundo os seus filtros. Não é conhecimento, é percepção. Por que que não é conhecimento e sim percepção? Porque a percepção, ela pode ser de várias formas, ela pode ter várias faces. Quando algo é. Mas tem coisas que eu posso perceber de um jeito e o outro perceber de outro jeito. Então, veja, a primeira coisa que você tem que se atentar aqui para mudar a sua mentalidade a partir de hoje é entender o que você, aliás, como que você está observando o lado de fora. A partir de hoje, comece a fazer esse exercício. Faça esse exercício. É uma estratégia para mudar a mentalidade. Comece a olhar tudo à sua volta. Olhe a sua cama, isso não tem significado nenhum. Olhe o seu armário, isso não tem significado nenhum. Olhe uma geladeira, isso não tem significado nenhum. Olhe a sua mãe, o seu pai, olha tudo, isso não tem significado nenhum. E aí depois você faz o seguinte exercício. E para mim, qual é o significado que tem a minha mãe? Aí de repente você olha um lado bom. De repente você desconhece o lado negativo de uma pessoa, você não consegue nem enxergar, você só consegue ver o lado bom. E isso é bom. Mas às vezes você consegue ver só o lado negativo da pessoa, e isso é ruim. Então é importante também ver o lado bom, conforme você vê. Então nós precisamos limpar os nossos óculos. E isso muda a nossa vida. Veja que uma pessoa que está no trânsito, que é um exemplo muito comum, o trânsito é igual para todos, não tem significado nenhum. O fato é este, igual para todos. Só que a percepção do fato é que muda a minha realidade. Então eu estou num trânsito, numa fila, um sol quente. Uma pessoa está no carro xingando, nervosa, irritada, ansiosa, às vezes já logo pela manhã. O mundo dessa pessoa, nesse dia, com certeza vai ser desastroso o dia todo, né? Porque ela já liberou no corpo uma série de substâncias químicas negativas e ruins. E a outra pessoa está no outro carro, no mesmo trânsito, que é igual para todos.
Ela tá ali, de repente, imaginando o que que ela vai ter que fazer no final de semana, o que que ela tem que comprar para a lista, porque ela tem que fazer um almoço, então o que que ela vai comprar. Ela tá ali aproveitando aquele tempo, já que eu não posso mudar o mundo do lado de fora, e sim mudar o meu mundo aqui. O que que eu vou fazer nesse momento para que eu possa aproveitar esse tempo? Ou seja, eu não posso mudar o lado de fora, eu posso mudar o lado de dentro. Então, o que que eu vou fazer para que a minha experiência ela seja melhor? Agora veja aqui. Hoje, nesse exato momento, nesse trânsito, essa pessoa que ela estava ansiosa, agoniada, você acha que o dia dela vai ser um bom dia? Você acha que essa pessoa no outro dia ela vai ser diferente? Agora, essa pessoa que está mais calma, tranquila, por mais que ela tenha compromissos, porque ela também tem compromissos, ela também tem trabalho, ela também tem filho para criar, ela também vive um caos do lado de fora, mas ela olhou diferente para essa situação. Como que vai ser a vida dela? Qual vai ser a vida dessa pessoa? Qual é a mentalidade dessa pessoa que para, analisa a situação, respira, age? Qual vai ser a vida dessa pessoa que olha o mundo como caótico, briga com 300 carros que está na frente? Qual é a mentalidade dessa pessoa? É uma mentalidade caótica, um mundo caótico. E o que que vai se materializar do lado de fora? O mundo interno. Então veja, a partir do momento que você tiver esse entendimento, tá? Que estas duas pessoas, elas tiveram o mesmo estímulo, um trânsito congestionado, só que cada uma deu, baseado no seu mundo interno, um significado para o lado de fora, você percebe aqui que o lado de fora não tem poder. Quem dá poder para o lado de fora é você. Então, tudo que acontece na sua vida, seja na família, seja com seu filho, seja com amigos, seja no trabalho, perceba. Observe, analise, conte até 10, até 1000, é treino. Você vai devagar mudando a sua mentalidade e você vai perceber que é aqui que você vai descobrir quais são as suas crenças, quais são os seus valores e quais são as crenças que estão te levando para o buraco e não estão te impulsionando. E é nesse momento, tá? Quando você interpreta um fato do lado de fora, que você dá um significado para o lado de fora, você pode começar a ressignificar. E isso é mudar a sua mentalidade. Quando você começa a limpar os seus óculos, uma pessoa abre a janela e diz: Nossa, que dia maravilhoso de sol. O outro vai abrir a janela, vai dizer: Ai, que calor, de novo esse calor. Eu digo que aqui é uma bela de uma ingratidão, porque essa pessoa jamais vai ter uma vida próspera com a ingratidão já a partir do momento abrindo a janela e dizendo: Nossa, que sol quente! Ai, mais um dia. Ingratidão é a forma como ela vê o mundo. Ela não vê aquilo que ela tem, ela vê aquilo que ela não tem. Ela não agradece aquele dia, aquele momento. Entende? Então, a primeira estratégia é essa. Começa a observar o lado de fora, começa a perceber que nada tem significado e depois você começa a trabalhar essa mentalidade. A segunda estratégia é que quando você passa a limpar os seus óculos e você deixa de paralisar e sim você começa a se impulsionar, você aceitando essa realidade do lado de fora do jeito que ela é, não se conformando com ela, quando você olha, eu não posso mudar o lado de fora, eu não posso mudar o trânsito, eu vou focar naquilo que é importante para mim. Aí, quando você tira o foco desse movimento, você foca para aquilo que é importante. Então, eu tenho esse projeto, eu tenho essa ação, eu tenho essa meta. Então, esse meu objetivo eu vou dividir em passos e todos os dias eu vou dar um passo na direção que vai me levar àquilo que eu almejo. E nesse momento, quando você foca naquilo que é importante, você tira o foco daquilo que não serve. Você para de deixar com que as coisas do lado de fora distraiam você. Às vezes é uma pessoa que traz, uma pessoa do trabalho que leva e traz fofoquinha. Corta.
Às vezes é uma música cansativa que você ouve de uma frequência baixa. Corta, ela está tirando você do seu foco. Porque a sua mentalidade, ela começa a mudar quando você começa a limpar as arestas, o que está atrapalhando. É o celular que você já fica 1 hora pela manhã rolando. Corta, porque se você tem um objetivo que é mais importante e você quer um resultado futuro, você não vai ficar nessa distração, você não vai ficar ouvindo conversa de conteúdo vazio, de fofoca, de trelelê, tá certo? Você vai mudar isso, porque depois você vai ver, nossa, o meu vizinho limpou a casa toda, pintou, cortou a grama. Pois é, porque ele focou no que ele queria. Ah, nossa, ela comprou um carro, não, um apartamento novo. Sim, porque ela focou naquilo que ela queria. Talvez ela tenha todos os dias investido naquela direção. Ela não ficou na distração. Ela não ficou perdida do lado de fora, achando que o mundo é caótico, que tudo é um caos e que o problema é o governo, que o problema são as pessoas, que o problema é a minha família, que o problema é meu pai, que o problema é a minha mãe. Ela pegou esse mundo do lado de fora, deixou ele lá. Existe? Existe. Estou aqui fingindo que não existe? Eu não estou fingindo. Eu estou vendo que ele existe, só que eu não dou poder para o lado de fora, para que ele não me tire daquilo que é importante para mim. E a terceira estratégia é você agir mesmo sem você ter motivação, porque quando a gente quer fazer algo e espera a motivação chegar para que eu faça alguma coisa, isso não vai acontecer. Então eu preciso sim agir já, nesse exato momento, porque a partir do momento que eu entro nessa situação de movimento, de ação, a motivação vai chegar. E a partir do momento que essa motivação chega, eu vou começar a realmente usar a disciplina. E o que é disciplina? É eu ter certeza daquilo que eu quero para mim e eu simplesmente, com persistência, eu ir nesta direção, repetir os mesmos passos até eu chegar naquilo que eu quero. E para isso, não tem negociação. Se eu quero alguma coisa, o meu foco tem que estar nesta coisa. Porque esta coisa ela só vai andar para frente a partir do momento que eu direciono o meu foco para ela. Porque é tudo aquilo que a gente foca, tudo aquilo que a gente coloca energia, a tendência é crescer. Mas eu preciso agir nessa direção, porque o sucesso, ele não é fruto, tá, de uma vida tranquila. Não. O sucesso, para você sair da onde você tá, para você chegar no pódio, você sim precisa passar pelo processo. E você vai ver que o processo, ele é muito mais prazeroso do que o próprio pódio, porque quando você chegar no pódio, talvez você queira uma outra coisa. Então, gente, essas três estratégias aqui, ela é fundamental. A partir do momento que você olha para o mundo do lado de fora e vê que esse mundo, ele não tem significado, quem dá significado é você. E quando você entende que esse mundo, que essa realidade, eu aceito ela do jeito que ela se apresenta, e que o controle está do lado de dentro, e que somente eu agindo, mesmo sem motivação, e com disciplina, em pequenos passos, mas na direção daquilo que eu quero, é que repetindo, eu vou me tornar aquilo que eu quero ser, porque isso vai virar um hábito, isso vai virar uma verdade para mim, isso vai virar minha identidade, e nesse momento eu sim posso transformar a minha realidade numa realidade diferente. Então, é a partir de uma mentalidade, tá? Trabalhada, construída. Tudo é treino, tudo é construção. E uma coisa assim, né? Não é aquilo que eu faço às vezes.
que tem poder, é aquilo que eu faço todos os dias, tá bom? Às vezes a pessoa acha que ela tem que fazer uma vez, duas, três, ah, não deu certo, parei. Não. A pessoa que fracassa é aquela que desiste. Enquanto você não desistir, jamais você se considere um fracassado, tá bom? Ó, beijo no coração, até o próximo vídeo, curta esse canal, tá certo? Tchau!